E se tudo o que você aprendeu sobre manifestação estivesse, na verdade, sabotando sua capacidade de criar a vida que deseja? E se o segredo não fosse fazer mais, mas fazer menos? Soa paradoxal, eu sei. Mas existe uma verdade biológica profunda por trás disso que a maioria das pessoas que ensinam manifestação simplesmente ignora. Você já percebeu como quanto mais você se esforça, mais distante o resultado parece ficar? Quanto mais você tenta controlar, mais a vida parece escapar por entre seus dedos? Isso não é coincidência. E não é falha sua. É o seu corpo tentando te dizer algo que você ainda não aprendeu a ouvir. A manifestação quântica, aquela mudança real de frequência que colapsa novas possibilidades na sua realidade, não acontece quando você está em modo de luta. Ela acontece quando você finalmente para de lutar. Mas para entender isso, você precisa conhecer algo que ninguém te contou sobre como o seu cérebro realmente funciona. Existe um paradoxo oculto na manifestação que desafia tudo o que a cultura da produtividade te ensinou. E hoje, você vai descobrir por que quanto menos você faz, mais acontece. Porque este canal é dedicado exatamente a isso. Revelar as verdades que transformam a forma como você cria sua realidade, unindo neurociência, física quântica e reprogramação mental de um jeito que realmente faz sentido para a sua vida. Se essa abordagem ressoa com você, se inscreva no canal agora, porque todos os nossos vídeos trazem esse olhar profundo e prático sobre manifestação consciente. E tem algo mais que você precisa saber. Existe uma resposta oculta neste vídeo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria resistência. Mas eu só vou revelar essa peça no final. Por enquanto, deixa essa pergunta ecoar. E se a sua maior força estivesse exatamente onde você acredita estar, sua maior fraqueza? A verdade é que você não foi ensinado a manifestar a partir da frequência certa. Você foi condicionado a criar a partir do medo disfarçado de motivação. E isso muda tudo, porque existe uma diferença fundamental entre agir por pressão e agir por alinhamento. Uma drena, a outra expande. Uma te coloca em modo de sobrevivência, a outra te coloca em modo de criação. E o seu corpo sabe a diferença, mesmo quando a sua mente ainda não percebeu. O paradoxo da manifestação é simples, mas revolucionário. Quanto mais você força, mais você sinaliza ao seu sistema nervoso que existe uma ameaça. E quando o corpo percebe a ameaça, ele não manifesta. Ele se defende. A energia que deveria estar disponível para a criação é redirecionada para a proteção. E aí você se vê preso em um ciclo que parece não ter saída. Você quer fazer, mas não consegue. Você sabe o que precisa ser feito, mas algo dentro de você simplesmente não coopera. E então vem a culpa, a frustração, a sensação de estar falhando em algo que deveria ser natural. Mas o que se manifesta não é resultado do quanto você se esforça. É resultado do estado em que você está enquanto age. E esse estado é regulado por algo muito mais antigo e inteligente do que a sua vontade consciente. O seu sistema nervoso autônomo. Ele decide a cada segundo se você está seguro para criar ou se precisa se defender para sobreviver. E enquanto você não entender essa linguagem, você vai continuar tentando manifestar a partir do lugar errado. Você vai continuar lutando quando deveria estar fluindo. E o universo, ou melhor, o campo quântico ao seu redor, vai continuar refletindo exatamente isso. Luta, resistência, escassez. Porque a frequência de manifestação que você emite não vem do que você pensa, vem do que você sente no nível mais profundo do seu corpo. Então vamos entender como isso realmente funciona. O seu sistema nervoso autônomo opera em 3 estados principais, e cada um deles determina o que você é capaz de criar na sua vida. O primeiro é o estado de segurança e conexão, também chamado de estado ventral vagal. É aqui que a mágica acontece. Quando você está nesse estado, o seu corpo sabe que está seguro. Ele relaxa. A respiração se aprofunda. O coração bate em um ritmo coerente. E o cérebro libera energia para criatividade, conexão, curiosidade e manifestação.
É o estado onde você se sente presente, inspirado e capaz de agir sem esforço excessivo. Pensa em momentos em que uma ideia simplesmente fluiu, em que você fez algo com facilidade e leveza. Esse é o estado ventral. É o campo quântico de possibilidades se abrindo para você. O segundo estado é o de luta ou fuga, o modo simpático. Aqui, o corpo acredita que existe uma ameaça e mobiliza toda a sua energia para combatê-la ou escapar dela. É o estado de modo frenético de produtividade, da pressa, da ansiedade produtiva, do fazer compulsivo. Você age sim, mas movido por medo. E embora pareça que você está sendo produtivo, a verdade é que está queimando energia vital em um ritmo insustentável. Dr. Stephen Porges, criador da teoria polivagal, explica que esse estado é projetado para situações de emergência de curta duração, não para ser o modo padrão de funcionamento. Mas a nossa cultura glorifica exatamente isso: viver em modo de emergência constante. E então, existe o terceiro estado, o congelamento ou desligamento dorsal vagal. Quando o corpo percebe que a ameaça é grande demais e que lutar ou fugir não vai funcionar, ele simplesmente desliga. É a imobilização, a exaustão profunda, a procrastinação que parece invencível, a sensação de estar paralisado, sem energia, sem vontade. E aqui está o ponto crucial que ninguém te contou. Essa preguiça que você tanto se culpa por sentir não é uma falha moral. É uma resposta biológica inteligente de um sistema nervoso que está tentando te proteger do colapso total. É o corpo dizendo: pare ou eu vou te forçar a parar. E quando você está em qualquer um desses dois últimos estados, luta ou congelamento, a manifestação quântica simplesmente não acontece, porque o campo ao seu redor responde à frequência do medo, da escassez, da sobrevivência. E isso cria mais do mesmo. Então a pergunta real não é como eu manifesto mais rápido, mas sim como eu saio do modo de ameaça e entro no modo de criação. Porque é só a partir desse estado de segurança interna que o cérebro libera a energia, a clareza e a coerência necessárias para colapsar novas possibilidades na sua realidade. E agora vem a parte que dói, mas que também liberta. A cultura do esforço, essa narrativa de que você precisa dar o sangue, não desistir nunca, acordar às 5 da manhã e produzir até cair, não está apenas te cansando. Ela está biologicamente te mantendo em um estado de ameaça crônica. Porque o seu corpo não diferencia entre um predador real e uma meta agressiva que você colocou na sua frente. Ele não sabe se você está correndo de um leão ou correndo atrás de resultados impossíveis com prazos apertados. A resposta fisiológica é a mesma: cortisol elevado, adrenalina em alta, músculos tensos, respiração superficial. Você está literalmente vivendo em modo de sobrevivência enquanto tenta criar uma vida abundante. E isso não funciona. Não pode funcionar. Porque a biologia não mente. Quando você se força a fazer algo a partir da pressão, da culpa ou do medo de falhar, o corpo interpreta isso como perigo. E o que acontece com a sua energia criativa? Ela é desviada, redirecionada para manter você vivo diante da ameaça. Só que a ameaça aqui é você mesmo. É a forma como você se trata. É o padrão mental que diz: eu deveria estar fazendo mais. É a comparação constante. É a sensação de nunca ser suficiente. Tudo isso mantém o sistema nervoso em alerta. E quanto mais tempo você fica nesse estado, mais o corpo gasta energia apenas para se manter funcionando, até que, eventualmente, ele não aguenta mais. E aí vem o colapso. Muitas pessoas que acompanham este canal já viveram isso. A fase em que você dá tudo de si e, de repente, simplesmente não consegue mais. A motivação desaparece. A energia some. E você se pergunta o que aconteceu. O que aconteceu é que o seu corpo ativou o freio de emergência e chamou isso de congelamento. Estudos em neurociência mostram que o estado de estresse crônico reduz a atividade no córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por planejamento, criatividade,
e tomada de decisão consciente. Ao mesmo tempo, aumenta a atividade na amígdala, o centro do medo. Então você literalmente fica com menos acesso à sua inteligência superior e mais preso em reações automáticas de sobrevivência. E ainda assim, a mensagem que a sociedade te dá é: esforce-se mais. Isso não é sabedoria, isso é sabotagem. E quando o corpo finalmente não aguenta mais o ritmo de luta, ele faz o que qualquer sistema inteligente faria. Ele desliga, não por preguiça, não por falta de vontade, mas por necessidade de sobrevivência. O congelamento, esse estado que tantas vezes você chamou de fracasso, é na verdade uma tentativa desesperada do seu organismo de te preservar. Ele te força a parar porque você não parou por vontade própria. Nós que estamos nessa jornada de manifestação consciente, precisamos entender algo fundamental. O corpo não está contra você. Ele está tentando te salvar. E a forma como ele faz isso, quando todos os alertas foram ignorados, é tirando de você a capacidade de continuar se machucando através do esforço excessivo. Por isso a exaustão. Por isso a procrastinação que parece inexplicável. Por isso a sensação de estar travado, mesmo quando você quer tanto fazer as coisas. Porque o seu sistema nervoso não acredita mais que é seguro agir. Ele associou a ação à dor, ao esgotamento, à sobrecarga, e então ele te protege da única forma que sabe, imobilizando você. E isso, embora doloroso de reconhecer, é uma forma de amor do corpo por si mesmo. Mas aqui está a tragédia. A maioria das pessoas interpreta esse congelamento como evidência de que algo está profundamente errado com elas. Eu sou fraco, eu não tenho disciplina, eu nunca vou conseguir. E então, em vez de acolher o corpo e restaurar a sensação de segurança, elas adicionam mais pressão, mais culpa, mais violência interna, e isso só aprofunda o estado de congelamento. É um ciclo cruel, e a única forma de sair dele não é forçando mais, é parando de forçar completamente, é permitindo que o sistema nervoso finalmente sinta que está seguro novamente, porque só a partir da segurança é que a energia volta, só a partir da segurança é que a manifestação real acontece. E aqui está a verdade que liberta. O seu cérebro não foi projetado para manifestar sob ameaça. Ele foi projetado para sobreviver sob ameaça. A moeda que o cérebro usa para decidir onde investir energia não é a sua força de vontade, é a sensação de segurança. Quando o corpo se sente seguro, ele expande, ele cria, ele manifesta. Quando ele se sente ameaçado, ele contrai, ele se defende, ele acumula. Isso significa que toda a energia que você gasta tentando se motivar com medo, com culpa, com pressão, está, na verdade, reforçando exatamente o oposto do que você deseja. Você não está sinalizando ao corpo que é seguro criar. Você está sinalizando que é necessário se proteger. E a manifestação, aquela mudança real de frequência que atrai novas possibilidades, só acontece quando você está em coerência interna. Coerência significa que o seu coração, o seu cérebro e o seu sistema nervoso estão alinhados. Não há conflito interno. Não há uma parte de você querendo avançar enquanto outra está te puxando para trás. E essa coerência só é possível no estado de segurança. Por isso que forçar não funciona. Por isso que mentalizar sem mudar o estado do corpo não traz resultados. Porque o campo quântico ao seu redor não responde aos seus pensamentos. Ele responde à sua frequência. E a sua frequência é determinada pelo estado do seu sistema nervoso. Então a pergunta não é mais o que eu preciso fazer, mas sim como eu preciso estar. E a resposta é simples, mas revolucionária. Você precisa estar em um estado onde o seu corpo acredita que está seguro, onde ele pode relaxar, onde ele pode liberar a energia criativa que estava guardada para emergências imaginárias. Esse é o segredo que ninguém te contou sobre manifestação quântica. Não é sobre fazer mais. É sobre ser diferente. E então vem a grande virada de perspectiva. A lei do mínimo esforço não é sobre ser passivo. É sobre ser inteligente biologicamente.
É sobre entender que existe uma diferença entre ação alinhada e ação forçada. A ação forçada vem do medo, do eu tenho que em vez do eu escolho. E essa frequência, essa energia de obrigação e luta, é exatamente o que mantém você preso no mesmo padrão. A ação alinhada, por outro lado, vem de um lugar de clareza e segurança. Ela flui. Ela não precisa de motivação externa porque ela nasce de uma conexão interna com o que realmente importa. E o corpo reconhece essa diferença. Quando você age a partir do alinhamento, o sistema nervoso interpreta isso como segurança. E então ele colabora, ele libera energia, ele abre caminhos. Mas quando você age a partir da força, o corpo sente resistência. E então ele cria mais resistência, porque ele está tentando te proteger de um caminho que parece perigoso. Então o mínimo esforço é, na verdade, o caminho de menor resistência biológica. É encontrar a forma de agir que não aciona o sistema de ameaça. E isso não significa não fazer nada. Significa parar de gastar energia lutando contra si mesmo. Significa escolher ações que o corpo reconhece como seguras, como prazerosas, como sustentáveis. E a partir daí, a manifestação acontece não porque você está se esforçando mais, mas porque você finalmente parou de se auto-sabotar biologicamente. Pensa nisso. Quantas vezes você já começou algo com empolgação e depois simplesmente travou? Quantas vezes a resistência apareceu do nada? Isso não é falta de disciplina. É o corpo dizendo, esse caminho não parece seguro, e enquanto você não mudar a forma como ele percebe a ação, você vai continuar enfrentando a mesma resistência. Não importa o quanto você se force. Se você sente que tudo isso faz sentido, que essa mensagem chegou no momento certo, curta este vídeo agora. Porque essa informação precisa alcançar outras pessoas que também estão se culpando por algo que, na verdade, é apenas um corpo pedindo por segurança. Espalhe essa verdade. E agora, vamos ao que realmente importa. Como você faz isso na prática? Como você sinaliza segurança ao seu corpo para que ele finalmente libere a energia que você precisa para criar? Existem 3 técnicas simples, mas profundamente eficazes, que você pode usar em menos de 1 minuto para mudar o estado do seu sistema nervoso. A primeira é o suspiro fisiológico. Funciona assim. Você inspira profundamente pelo nariz, faz uma segunda inspiração curta logo em seguida e então solta todo o ar pela boca em uma expiração longa e lenta. 2 inspirações rápidas, uma expiração lenta. Isso ativa imediatamente o nervo vago, que é o principal regulador do seu sistema nervoso parasimpático, o sistema da calma e da restauração. Estudos da Universidade de Stanford mostram que essa técnica reduz a ansiedade mais rápido do que a meditação tradicional, porque ela age diretamente na fisiologia. A segunda técnica é o humming, o ato de cantarolar ou fazer um som de prolongado. Quando você faz isso, a vibração estimula o nervo vago e sinaliza ao corpo que está tudo bem. É por isso que cantarolar, cantar ou até mesmo sussurrar mantras tem um efeito tão calmante. Não é apenas mental, é físico. A terceira técnica é o balanço suave. Mova seu corpo gentilmente de um lado para o outro, como se estivesse embalando uma criança. Esse movimento bilateral ativa o sistema de autorregulação e tira você do congelamento. Você pode fazer isso sentado, em pé ou até deitado. O importante é o movimento rítmico e gentil. Essas 3 práticas são formas de dizer ao seu corpo, na linguagem que ele entende, que está seguro. E quando ele sente isso, a resistência diminui, a energia volta. E então, a ação se torna natural. E se você quer aprofundar ainda mais essa jornada de manifestação consciente, conhecer as etapas de reprogramação mental e construir uma base sólida para transformar sua realidade de forma sustentável, eu criei algo especial para você, a Trilha. É um produto digital que organiza todo esse conhecimento em um caminho claro e progressivo, para que você não fique perdido tentando juntar as peças sozinho.
O link está na descrição. A trilha é a continuidade natural do que você está aprendendo aqui, estruturada, para quem está pronto para ir além. E aqui está algo que você precisa saber. Você vai falhar. Você vai ter dias em que vai voltar ao modo de luta. Dias em que vai se cobrar demais. Dias em que o corpo vai congelar de novo. E está tudo bem. Isso não significa que você fracassou. Significa que você é humano. E que o processo de reprogramação do sistema nervoso não é linear. Ele é cíclico. O que importa não é nunca cair. É saber voltar. E voltar mais rápido a cada vez. Porque o verdadeiro progresso não está em evitar os momentos de desregulação. Está em reconhecê-los mais cedo e ter as ferramentas para se restaurar. Todos que se propõem a essa jornada passam por isso. Nós que estamos nessa caminhada de manifestação consciente, sabemos que a transformação real não acontece em linha reta. Ela acontece em espirais. Você revisita os mesmos padrões, mas em níveis mais profundos de compreensão. E a cada volta, você tem mais clareza, mais compaixão, mais habilidade de escolher diferente. Então não se culpe pelos recuos. Eles são parte do caminho. Eles são, muitas vezes, o corpo testando se a nova forma de ser é realmente segura. E quanto mais você responde a esses testes com gentileza, mais o corpo confia, mais ele relaxa, mais ele permite que você crie. A comunidade que caminha com a gente entende isso. E sabe que a verdadeira disciplina não é se forçar todos os dias. É se acolher todos os dias. É escolher de novo e de novo sinalizar segurança ao corpo, mesmo quando tudo dentro de você quer voltar ao velho padrão de luta e força. Porque a transformação real não vem da punição. Ela vem da repetição amorosa de novos comportamentos que o corpo finalmente reconhece como seguros. E agora, aqui está o convite. Quero que você faça algo pequeno, mas profundamente simbólico. Nos comentários, escreva uma palavra, apenas uma. A palavra que representa a energia que você quer cultivar a partir de agora. Pode ser leveza, pode ser confiança, pode ser fluxo. O que o seu corpo precisa ouvir de você neste momento? Essa palavra vai ser a sua âncora. E sempre que você sentir que está voltando ao modo de luta, lembre-se dela. Respire fundo e traga ela de volta. Esse é um ato de manifestação quântica, porque você está, conscientemente, escolhendo uma frequência. E essa escolha, quando repetida, se torna a sua nova realidade. E sabe aquela pergunta que eu deixei no ar lá no começo? A resposta é essa. A sua maior força sempre esteve na sua capacidade de parar, de descansar, de soltar, porque é no vazio, no silêncio, no espaço entre as ações, que o campo quântico se reorganiza. É ali que as novas possibilidades colapsam, e você foi ensinado a ter medo exatamente disso, do vazio, do silêncio, do não fazer. Mas agora você sabe, é justamente aí que a mágica acontece. Quando você finalmente para de lutar e permite que a vida flua através de você, em vez de contra você. Esse é o verdadeiro paradoxo da manifestação. E agora, você carrega essa verdade. Ao deixar sua palavra aqui nos comentários, você está fortalecendo o campo coletivo de transformação que existe entre todos nós que escolhemos esse caminho. E essa é a identidade que você precisa adotar a partir de agora. Você não é alguém que força resultados. Você é alguém que cria a partir da coerência. Você não é alguém que luta contra o corpo. Você é alguém que colabora com ele. Você não manifesta pela força. Você manifesta pela frequência. E essa frequência nasce da segurança, da leveza, da confiança de que você é digno de criar uma vida extraordinária sem precisar se destruir no processo. Se essa visão conversa com a sua jornada, se você sente que pertence a esse espaço de pessoas que estão redescobrindo uma forma mais inteligente e mais humana de manifestar, inscreva-se neste canal agora, porque toda semana trazemos novos conteúdos que continuam aprofundando essa jornada de transformação consciente, unindo ciência, espiritualidade
e estratégias práticas que realmente funcionam. E se você quer entender ainda mais profundamente os códigos internos que regem a manifestação quântica, assista à playlist Os Códigos da Manifestação, que está aqui na descrição e na tela final. Lá, você vai encontrar as etapas claras para aplicar tudo isso de forma progressiva na sua vida. Porque a jornada não termina aqui, ela está apenas começando, e cada vídeo que você assiste é mais uma camada de compreensão que se integra à sua consciência. Mais uma frequência que você adiciona ao seu campo. E quanto mais você se aprofunda, mais a realidade ao seu redor reflete essa nova versão de quem você está se tornando. Então continue explorando, continue escolhendo a leveza, porque o universo responde não ao que você faz, mas ao que você é, e você está se tornando alguém que manifesta pelo ser, não pelo forçar.